Olá, turma! Nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre entalpia, mas especificamente aplicada à lei de Hess. A lei de Hess diz que a entalpia total da reação é a soma das entalpias de reação das etapas em que a reação pode ser dividida. Bom, o que isso quer dizer? Já que nós vamos calcular a variação de entalpia, o que importa que a gente saiba são os estados finais e iniciais, para que a gente calcule a energia, a entalpia que foi absorvida ou liberada pelo sistema. Então, o que acontece no caminho, as etapas da reação, não importam, desde que a gente saiba o valor total dessa variação de entalpia. Bom, então fazendo uma analogia aqui, vamos supor que eu tenho 50 quilos e para chegar no meu peso ideal eu preciso ganhar mais 5 quilos. O que vai importar, né, é que eu sei que eu tenho 50 quilos e que no fim das contas eu preciso ganhar mais 5 quilos, eu preciso ter 55 quilos. Como eu vou ganhar, em quanto tempo, isso não importa. Se hoje eu vou ganhar 500 gramas e amanhã eu vou ganhar 1 quilo, ou daqui a uma semana eu vou ganhar 2 quilos, não importa. O que importa é que eu chegue nesses valores que eu preciso chegar. Então, fazendo essa analogia, é basicamente isso que a lei de Hess diz. E como aplicar a lei de Hess? Conhecendo as equações balanceadas de cada etapa e sabendo que a soma dessas equações é igual à equação da reação de interesse, a entalpia da reação vai ser calculada a partir de qualquer sequência conveniente de reações. Então, não importa a sequência que a gente use, não importa a ordem, o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois. O que importa é que a gente vai somar tudo para ter a reação que é de interesse, né? A reação que a gente precisa ter no final das contas. Então, vamos lá para os exemplos para a gente pôr em prática. Exemplo 1. O gás metano pode ser utilizado como combustível, como mostra a equação 1. Então, nós temos aí a equação do gás metano, né? A combustão do metano. Utilizando as equações termoquímicas abaixo, que julga necessário, e os conceitos da lei de Hess, obtenha o valor de entalpia da equação. Então, aí ele dá todas as etapas, né, todos os processos, e a gente vai fazer a ordem para obter a equação 1, né, que ele dá lá em cima. Então, beleza. Primeiro passo, colocar a reação principal, que é a reação desejada, aqui em cima que eu coloquei, e analisar e ver se todas essas equações elas estão balanceadas. Então, analisando cada reação química detalhadamente, uma por uma, dá para perceber que todas estão balanceadas corretamente, não precisa fazer nenhum balanceamento. Então, o primeiro passo é inverter essa última reação, né, porque ela está ao contrário, né, tá ao contrário do que é pedido na questão da reação principal, ela está ao contrário. Então, a gente vai multiplicar ela por -1 e o valor da entalpia automaticamente também será multiplicado por -1. Beleza, então a reação foi invertida, assim como a variação de entalpia também foi mudado o sinal, trocado o sinal. E agora o segundo passo é cortar as moléculas em comum para que a gente some todas essas equações aí. Então, para cortar, a gente vai precisar multiplicar essa penúltima reação, que é o de hidrogênio mais oxigênio dando água, por 3. Porque só assim a gente vai ter um número de hidrogênio correto e de água, que a gente, assim como de oxigênio também, que a gente possa cortar e simplificar, né, a equação para chegar na equação final, que é a equação de cima, a equação que a gente quer, a reação que a gente quer. Então, multiplicando por 3 e somando tudo, a gente consegue cortar ali o carbono, hidrogênio, água, e fazendo a soma, a gente consegue obter essa equação final, que é a que ele pediu, que o exercício pediu. E também a gente vai somar todas essas variações de entalpias, inclusive multiplicar o número da variação de entalpia da equação que a gente multiplicou por 3 também, fazendo essa soma também. Não esquecendo que um valor de uma equação ali que foi invertida mudou o sinal também, né? Então, é importante lembrar. Por fim, a gente chega num valor de variação de entalpia igual a menos 802,3 kJ por mol, que é a letra C. O valor da entalpia da equação 1
E. Então, como vocês podem ver, a gente chegou exatamente na equação 1, fazendo todos esses caminhos, né? Utilizando todas essas equações de reações. Cortando ali o monóxido de carbono também. Então, a gente obtém exatamente a queima do gás metano, né? Que é o metano mais oxigênio, CO2 mais água. Clássica reação de combustão. Cai bastante essas questões assim. Ainda mais essas reações de combustão caem bastante. Próximo exemplo é o exemplo 2, que diz: o metanol é um combustível líquido de queima limpa que está sendo considerado substituto da gasolina. Suponha que ele pode ser produzido na reação controlada de oxigênio do ar com metano. Determine a entalpia padrão de reação da formação de 1 mol de metanol líquido a partir de metano e oxigênio, dadas as seguintes informações. Então, ele dá todas essas reações aí, essas equações de reações, que são as etapas para que se gere o metanol, né? O CH3OH, metanol. Então, ele quer que a gente dê a formação do metanol a partir do metano e oxigênio. Então, é bom quando a gente lê a questão já deixar sublinhado o que a questão quer, né, para que a gente faça e determine exatamente o que a questão está pedindo. Então, chegar e sublinhar, determine a entalpia padrão da reação de formação do metanol a partir de metano e oxigênio. Então, isso quer dizer que a gente tem que, o que importa é obter o metanol a partir de metano e oxigênio. O resto a gente precisa eliminar. Então, esse é o objetivo da questão, né? Então, usar a lei de Hess para simplificar as equações e obter exatamente a reação que a questão está pedindo. Então, olhando para as reações, a gente precisa encontrar uma forma de sumir com essas, né, de cortar as moléculas de hidrogênio, monóxido de carbono, água. E o jeito mais simples seria multiplicar a primeira reação por 2 e a segunda reação por 2 também. Que aí a gente consegue cortar, ter um número de mols igual para todas as moléculas e conseguir cortá-las, né, tanto do lado direito quanto esquerdo. Então, fazendo isso e multiplicando também a variação de entalpia por 2, como vocês podem observar embaixo, eu já coloquei os valores já multiplicados por 2. A gente consegue cortar essas moléculas, né, tendo o mesmo número de mols da direita e da esquerda e cortando, e chegando na equação final, que seria 2 mols de metano mais 1 mol de oxigênio, daria 2 mols de metanol. Só que a questão pede apenas 1 mol. Então, a gente ainda tem que dividir esse resultado por 2. Né? Toda a equação por 2 a gente divide e junto vai também a variação de entalpia dividido por 2. A gente obtém a resposta aí, que a variação de entalpia seria menos 164,05 kJ por mol para formação de 1 mol de metanol líquido, correto? Então, essas foram as resoluções de questões sobre lei de Hess. Estudem, façam exercícios para ficarem afiados. Então, até a próxima.